Então, hoje vamos começar com a avaliação eletrônica, banco de questões e módulo de curso do site do Professor Global. Então, o site é esse aqui, www.professorglobal.com.br. Vamos começar com a avaliação eletrônica. A avaliação eletrônica é uma avaliação que você pode fazer a qualquer momento. Então, eu preciso testar os meus conhecimentos para uma prova de álgebra do ensino médio e eu quero saber qual é o grau que eu tenho de instrução sobre isso. Aí eu entro no site do Professor Global e acesso a avaliação eletrônica, onde eu vou poder fazer a minha avaliação e saber qual é o meu grau. Ele vai dar uma nota instantânea e você vai saber o grau de instrução, por exemplo, de álgebra. Então, a gente vai fazer isso passo a passo para não ter nenhuma dúvida em relação à avaliação eletrônica e o banco de questões e o módulo de curso. Então, aqui, a gente está no site do Professor Global, vamos acessar avaliação eletrônica. Depois, aí você vai entrar nesse campo aqui e você vai responder o formulário e não esquecendo de colocar as minhas letrinhas de segurança. Aí vai ser enviado para o seu e-mail um OK, porque aqui você já coloca um login e senha. Então, ele só vai te dar assim, já está OK, você já pode acessar a parte de avaliação eletrônica. Então, após você acessar, receber esse e-mail, você vai voltar na mesma página da avaliação eletrônica e vai vir aqui, clique aqui. Você vai clicar aqui e aí vai te direcionar para uma outra área, que é a área do MapleTA, que é a nossa avaliação eletrônica. Aqui é o nosso servidor. Aí você vai colocar o nome de usuário e senha e vai conectar. Conectando, a primeira página que você recebe é essa aqui. Você tem aqui classes abertas para qualquer um. Vamos dizer se no Professor Global, aí a gente ainda não declarou isso em público, mas provavelmente em alguns dias vai ter algumas classes que vão estar totalmente abertas aí vão me dizer que eu tenho, entrei para fazer uma avaliação de álgebra, mas aí tem tarefas, tem provas de geometria. Aí eu posso entrar ali e fazer também a prova de geometria. Não preciso voltar lá, ou então enviar um e-mail. Então, aí fica muito mais fácil você visualizar essas questões. Então, tem essa liberdade. Então, você pode se cadastrar e fazer a prova com classes abertas, né? Isso, no modo geral, numa universidade, se for instalado um MapleTA, também é bem interessante. O aluno entra, tem aqueles cursos extras e ele pode simplesmente entrar lá e se cadastrar e fazer essas tarefas desse curso extra. Então, é bem interessante o MapleTA por causa disso, que você tem a liberdade tanto de colocar uma classe restrita, onde o professor ele cadastra tudo, e como você pode colocar uma classe aberta, onde o aluno é que vai lá e entra e se cadastra. Claro que você pode colocar com direto, ou a pessoa cadastra e já vai direto na avaliação, como você pode ainda ter a restrição do professor ir lá e dar o OK, né? O aluno é permitido ou não ele acessar essa classe. Então, aqui nós temos ajuda, temos os manuais, tem o manual do aluno, manual do administrador, manual guia prático, a maioria em português. No caso aqui,
essa ajuda é restrita ao aluno, porque estamos na página do aluno. Então, não vai ter um manual de administrador aqui. Então, aí, no caso, você que está entrando para fazer a avaliação eletrônica, você vai ter uma ajuda do aluno. Aqui temos o estudante, o nome do estudante, no caso, né? Quando você cadastra, você tem que colocar o nome lá, ele vai aparecer aqui no topo. E uma matrícula. Mas isso ou você pode, essa matrícula, você pode gerar automaticamente, como você pode criar lá quando for cadastrar o aluno. Aqui tem o meu perfil, que eu posso modificar a qualquer momento, por exemplo, minha senha. E o sair, que é quando você terminar a avaliação, você vai lá e clica sair. Aí, para você fazer a prova, fazer a tarefa, você tem aqui o nome da classe, né, o que eu escrevi, que no caso aqui no exemplo é uma redação, e temos o instrutor que fez essa avaliação, essa classe. Então, qualquer momento eu posso clicar aqui e eu ter acesso a um e-mail. Vamos dizer que eu tenha dúvida dessa tarefa, da prova. Eu vou lá, clico no André Paulo, copio o e-mail e mando um e-mail esclarecendo a minha dúvida. Aí aqui no caso você tem o nome da classe, você clica aqui no nome da classe para fazer a prova. Seguindo em frente, temos aqui, depois que você clicar no nome da tarefa, ele vai aparecer, na verdade ele ficou na classe, e agora sim foi para a tarefa. Nessa parte aqui onde tem a tarefa, você tem o e-mail do André Paulo, você não precisa, não quero clicar direto no perfil dele, você pode vir aqui e também vai ter um e-mail dele bonitinho, para você mandar um e-mail caso você tenha alguma dúvida. Aí, isso aqui é importantíssimo esclarecer, que é o boletim. O boletim, você pode ou não, ou você... É porque assim, o boletim é quando você finaliza uma tarefa. Se você clicar aí e você não tenha feito nada, não vai aparecer nada. Vamos dizer que você não tem um MapleTA instalado na máquina, você vai fazer só a avaliação pelo professor global. Toda vez que você for entrar com o mesmo login e senha, ele vai estar cadastrado lá, o seu login e senha. Então, vamos dizer que eu fiz uma avaliação hoje de álgebra. Amanhã, eu vou fazer uma avaliação de polinômios. E toda vez que eu for fazer essa avaliação, vai estar gravado no meu computador, no servidor, a nota feita nessas avaliações. Então, vamos dizer que agora eu quero ver todas as notas que eu fiz nas avaliações do professor global. Então, eu vou aqui, clico aqui, e ele vai me falar. Claro que tem que ser bem claro. O login e senha, a matrícula tem que estar tudo no mesmo jeito. Vamos dizer que você me mandou um e-mail para acessar derivados. Então, eu quero fazer uma prova de derivada. Como eu vou fazer se eu já tenho cadastro? Então, eu informo no e-mail, eu já tenho o cadastro tal, no site do Professor Global, você tem contatos. Eu quero fazer uma nova avaliação, o meu login e senha é tal, e eu quero só acesso para derivadas. Então, eu só vou pegar aqueles dados e vou fazer autorizar a fazer essa avaliação de derivadas. Então, é bem interessante o MapleTA no Professor Global, que ele guarda todas as suas informações, não perde nenhuma. Claro que, eu não fui bem naquela prova, eu posso fazer de novo? Você pode fazer de novo. E ele vai salvar a última nota que você tirou. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Temos aqui o nome da tarefa, no caso aqui é redação, quantidade de pontos, a disponibilidade que você pode, se for numa universidade, instalado no MapleTA, você pode colocar datas, limites,
vamos dizer assim, disponibilidade dessa redação é até o meio do mês. Então, se o aluno não acessar até o meio do mês para fazer, ele vai perder e vai gerar automaticamente 0 para ele. Aqui está se ele está ativo ou não. No caso aqui, eu nem coloquei nada disso quando fiz a tarefa. O tipo da tarefa, que é um dever de casa. No caso aqui, poderia ser prova. Vamos dizer que numa escola ou um colégio que tenha um laboratório, você pode fazer provas com os alunos e pode ter certeza que o MapleTA vai restringir o browser e ele não vai colar. Naquele período da prova, vai fazer a prova online no MapleTA. Isso vendo o lado do MapleTA. Mas aqui no Professor Global, a maioria ou 100% das avaliações são dever de casa. Que é mais fácil, você não tem data limite, não tem restrição para fazer a avaliação. Claro que a gente pode ainda elaborar uma tarefa aí, quem sabe, mais para frente, que tenha restrição de browser, para mostrar mesmo para vocês como é interessante essa restrição do browser. Claro que se você tiver um outro computador, estiver em casa, você vai lá e usa um outro computador e faz a avaliação. Mas isso vendo num conjunto maior, por exemplo, em uma prova em um colégio, você olhando para cada instância, né, cada máquina, você vai perceber que o aluno está acessando outra máquina. Mas em casa isso já não teria como. Então aqui temos o tipo e o sair. Na próxima, quando você clica em redação para ir para a tarefa, né, a questão, então aí ele vai acessar a questão em si. No caso aqui é uma redação. Então temos aqui um menu de questões, se for a tarefa tiver várias questões. Então eu quero pular para a 13ª questão. Quero fazer a 13ª, porque a 13ª eu sei que é fácil. Então você vai lá no menu e acessa a 13ª questão. Mas não pode esquecer de voltar para a primeira, porque senão você vai levar 0 quando você finalizar. Aí aqui, esse campo aqui, nota, o instrutor pode deixar visualizar, o aluno pode visualizar a qualquer momento, ou não. Eu não quero que o aluno saiba a nota. Então, o instrutor tem como tirar a visualização da nota. Temos ajuda, que sempre está ali no seu cantinho, qualquer coisa é só aplicar aqui, ele vai te dar vários manuais. E salvar e sair. Salvou, saiu, acabou. Aqui, isso aqui também, o instrutor aqui coloca, tem no início, eu preciso informar os alunos que a 13ª questão vai 5 pontos. Ele pode colocar aqui como também na tarefa, tá? Então, esse fica a critério dele. E isso aqui também na última visão da questão, né? Ou última questão, última visão da tarefa. Depende do que o instrutor estabeleceu nessa tarefa e na questão. Então, não esquecendo de salvar e sair. No caso aqui, vendo pelo Professor Global a avaliação, a pessoa faz as questões, tem, às vezes, limite de tempo. Então, algumas questões lá no Professor Global têm que ser visualizadas se tem tempo. Algumas eu tenho quase certeza que tem tempo, às vezes 20 minutos, às vezes meia hora, dependendo da quantidade de questões. Então, visualizar, e você pode, isso aí é critério do instrutor, se coloca ou não limite. Aí fez a tarefa, salvou, acabou a nossa avaliação. Aí, no caso da redação, que é o exemplo que estamos dando aqui, ele é finalizada com a visualização do instrutor. Então, o aluno não tem a nota automática. Ele só vai ter essa nota após a verificação do instrutor. Por quê? No MapleTA, ele não automaticamente, ele só verifica erros comuns.
a sintaxe da frase, por exemplo, isso é uma coisa que ele não verifica. Então, o aluno não tem como saber a nota agora. O instrutor vai lá, verifica a redação, ele pode abrir um pop-up e fazer o seu diagnóstico daquela redação. Vamos dizer que ele errou o sujeito da terceira frase da redação. Então, o instrutor entra, abre um pop-up e ele vai escrever que ele errou o sujeito da frase do terceiro parágrafo. Isso é o critério do instrutor. Então, tem que passar pelo instrutor. Na verdade, esses automáticos, na maioria das vezes, não tem como verificar 100%. Então, o MapleTA percebeu isso, que não tem jeito. O instrutor tem que olhar a redação para dar uma maior clareza para o aluno. E sem contar que o MapleTA é vendido em vários países. E então não tem como você estabelecer isso, por exemplo, se fosse somente português, então o MapleTA feito em português, aí com certeza teria mais chance de chegar pelo menos a uns 90%, porque 100% nunca não tem como você corrigir uma redação com 100% automático. Você tem que passar ainda pelo instrutor. Então, no caso, se fosse em português, chegaria no máximo 90% aí. Visto isso, então, na redação não tem como, você vai passar pelo instrutor para ele dar a nota. Agora, se for uma questão, por exemplo, de álgebra, a nota sai automática. Se for uma questão, um tipo vestibular, pergunta e resposta, ou lacunas, sai automático. Fórmulas também, sai automático. O MapleTA é 100% matemática. Então, ele vai te dar a resposta e ainda vai, se caso as questões feitas tiverem dúvidas ou tiverem resolução, vai te mostrar no final a resolução da questão. No caso aqui, a gente fez um exemplo de redação, porque não é o que realmente nos outros webinars que eu faço, não teve essa de redação. Então, eu quis mostrar que também tem a parte de redação. Então, agora vamos voltar aqui ao banco de questões. O banco de questões é um banco voltado para o MapleTA. Então, vamos dizer que o instrutor tem o MapleTA lá, instalado no seu colégio, na sua universidade, e ele precisa de questões. Vamos dizer que eu não tenho tempo de fazer questão, eu trabalho 10 horas por dia, não tenho tempo de fazer questão. Como eu faço para fazer essas avaliações? Então, ele vai ao ser auxiliado pelo Professor Global, porque o Professor Global tem um banco de questões mais de 1000 questões em português. Então, como ele vai acessar esse banco de questões e como ele vai fazer essa importação, eu vou mostrar aqui. Então, ele vai acessar o Professor Global. No caso aqui, eu vou fazer um passo a passo como o ensino médio, que é o que tem mais questões para o ensino médio. Claro que a universidade tem muito, ainda mais em cálculo. Então, é basicamente um auxílio para o instrutor. O instrutor não tem mais como ficar perdendo tempo fazendo questão. Porque está tudo aqui no banco de questões do Professor Global. É só pegar, baixar e ainda tem como editar. Vamos dizer que no banco de questões tem um errinho lá, que era em vez de positivo para negativo, aí o professor pode ir lá, entrar e editar a questão a qualquer momento. Claro que essas questões são 100% oficiais, porque a gente busca traduzir todas as questões da Maplesoft. Então, são várias questões e totalmente confiáveis
por ser uma empresa enorme e ser do Canadá, então eu creio que tenha 100% de confiança em todas as questões. E além do mais, a gente verifica antes de traduzir. Então, aqui temos o professor global. Aí você vai acessar o ensino médio, ou ensino fundamental, ensino superior, dependendo do que você quais questões você queira. Então, acessando o ensino médio. Aí vamos clicar no banco de questões. E ele vai te informar o que tem, qual grupo de questões que temos. Caso temos álgebra, álgebra linear, biologia, cálculo vetorial, estatística, física e química. Então, são mais de 1000 questões envolvidas nisso aqui. Então, você pode perceber que a maioria aqui, claro que tem perguntas e respostas. Vamos dizer que, eu quero fazer um banco de questões de história. Tem como fazer um banco de questões de história? Tem como você fazer um banco de questões de história. Porque o MEI-POTEA tem pergunta e resposta, tem marque uma questão, tem verdadeiro ou falso. Então, fica a critério do instrutor. No caso aqui, no banco de questões, temos essas aqui que são traduzidas a MEI-POTOF e o MEI-POTEA é mais para a matemática, tá? Mas, como eu disse, você pode fazer um banco de questões de história, se for o caso. Então, acessei álgebra. Aí, em álgebra, ele tem 88 questões de equações. Então, eu vou clicar aqui e ele vai abrir essa janela aqui que é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês que aqui você pode tanto ver em PDF, vamos dizer assim, eu não sei o que tem em equações. Equações pode ser várias coisas, pode ser 1 mais 1, como pode ser uma equação de segundo grau. Então, como eu vou saber? Você vem aqui em equações e aqui você tem um pré-título, né? Tipo álgebra, equações de equações, funções, relações, gráficos. Então, aí você pode visualizar em PDF, baixar em PDF ou baixar o banco de questões, que é o formato QU. Então, quando for baixar alguma coisa, você pode ainda visualizar antes. Eu não quero baixar, só quero visualizar. Então, você vai lá, eu quero pré-álgebra. Vou aqui e clico em visualizar. Não, eu quero baixar esse grupo de questões, né? Para, sei lá, talvez ver se tem todas as questões que eu queira. Você pode fazer o download. Não, tem todas as questões aqui, eu vou baixar. Então, como eu vou baixar? Eu vou aqui em arquivos QU, que é um formato de questões, né? Grupo de questões. E vou fazer o download. Tá? Esse visualizar aqui, ele vai dar o formato Maple, o código-fonte, tá? E não... Então, esse aqui é mais para, vamos dizer, em altos níveis de programador. Aí, no caso aqui, você pode fazer o download, ele vai em .qu, vai provavelmente na pasta download do seu computador, ou onde você estabeleceu para fazer esses downloads, e você vai agora importar esse banco de questões para o MEI-POTEA. Então, vamos lá. Lá no MEI-POTEA, você abre a janela, né? E você vai acessar a classe que você queira fazer essa importação do grupo de questões de álgebra. Então, no caso aqui, eu vou acessar a álgebra, minha turma de álgebra. Aí eu vou em gerenciador de conteúdo, repositório de questões. Aí, no caso aqui, questões e importar banco de questões. Ele vai abrir essa janela aqui. Aí você vai escolher o arquivo, vai buscar no seu computador. Aqui você pode utilizar nomes típicos do banco, que é o padrão. Vamos dizer que aqui tem a álgebra 101234, aí vai gerar esse arquivo. Ou ele pode colocar, você pode colocar
fora de grupo de questões, ou seja, ele vai ficar separado, isolado, ou você pode colocar um nome, um grupo existente, né? Um grupo existente no seu repositório de questões. Vamos dizer que você tenha um álgebra lá, eu quero colocar dentro do álgebra lá. Ah, não, eu quero colocar nos exercícios, que eu fiz lá, um grupo de questões de exercícios. Então, você pode colocar aqui no grupo existente. Quando você coloca, não põe questões dentro do grupo, dentro de grupos, ele vai gerar um grupo separado e você colocar um nome separado dele, tá? Ele vai te abrir uma outra janela para você colocar o nome. Depois disso, você vai clicar em importar e ele vai voltar para o repositório de questões, onde você vai acessar a questão e vai fazer essa tarefa com o grupo de questões, ou vai editar, você fica à vontade com esse grupo de questões que você baixou. No caso do MapleTA, ele é fascinante. Você pode formar esse grupo de questões aleatórias, questões aleatórias, sem vínculo algum. Uma pode ser a primeira pode ser com mais dificuldade, a outra pode ser mais fácil. Isso aí depende do grupo de questões que você baixou. Mas também você pode baixar um módulo de curso. O módulo de curso é um curso mesmo. Você pode baixar um curso de álgebra, por exemplo, já formadinho, com suas dicas, tudo certinho, só para você lá baixar e colocar para os seus alunos fazerem. O que seria um módulo de curso? É um curso, é um grupo de questões com vínculos. Por exemplo, a primeira questão vai ser a mais fácil. A segunda questão vai ser um pouquinho mais fácil. E aí vai. Para que na última seja aquela mais difícil e ele sabe direitinho como fazer. Sem contar que alguns módulos de curso ainda vêm com o conteúdo passo a passo. Vamos dizer assim, a primeira questão é mais fácil, tem a dica de como fazer. Você pode estabelecer para mostrar ou não. Ou então, no final, tem a resolução todinha da questão. Aí, lá no final, ele vai visualizar a resolução da questão. Então, é um curso voltado para álgebra. Então, lá no Professor Global, tem módulos de curso totalmente em português, para que o instrutor passe para os seus alunos e tenha o seu curso lá prontinho. Só baixar, colocar no MapleTA para eles fazerem a tarefa. No caso aqui, eu vou seguir para vocês, passo a passo, como fazer essa importação para o MapleTA do módulo de curso. Então, aqui temos o site do Professor Global. Aí você vai acessar novamente o módulo de curso, só que ensino fundamental, médio ou técnico, ou universidade. Aí, no caso, vamos seguir o ensino médio. Aí vai abrir a tela, e em vez de você acessar o banco de questões, você vai acessar módulo de curso. Aqui na tela do módulo de curso, temos módulo de curso para cada área que já estava no banco de questões. O banco de questões é uma coisa, o módulo de curso é outra. Algumas questões tem no módulo de curso e tem no banco de questões, mas eles são completamente diferentes, porque uma segue um passo a passo e a outra são questões variadas. Então, aí você vai acessar álgebra, álgebra linear, biologia, cálculo, cálculo vetorial, estatística física e química. No caso aqui, eu estou sempre dando o mesmo exemplo de álgebra. Aqui em álgebra, pode perceber que temos um módulo de curso bem interessante. Em álgebra aqui, temos, por exemplo, polinômios, pré-álgebra, gráfico de curva, valores absolutos, funções, relações, equações e inequações. Tudo em módulo de curso. Então, são 16 questões de polinômios, 16 questões de pré-álgebra, 13 questões de gráfico da curva, 10 questões de valores absolutos,
19 questões de funções e relações e 18 questões de equações e inequações. Se você voltar aqui, você clicar em alguma, por exemplo, em polinômios, ele vai abrir a mesma tela daquele de banco de questões, só que com um detalhe. O banco de questões, o formato para importação é .qu. O formato de questões do módulo de curso é .zip. Por quê? Porque o .zip, ele agrega tanto a programação que está envolvida ali naquele curso, quanto as equações. E o módulo e o banco de questões só tem o banco de questões, tá bom? Então, só para deixar bem claro que é bem diferente o módulo de curso para o banco de questões. Então, vamos continuar aqui. Então, no caso aqui, para fazer importação, você vai baixar o download, tá? Do .zip. Aqui nessa parte, vamos agora fazer a importação do banco do módulo de curso. Então, vamos pegar o módulo de curso e vamos colocar no MapleTA. Como eu faço isso? Primeiro acessa o MapleTA, vai entrar na classe, onde você quer colocar um módulo de curso, no caso queira colocar. Você vai entrar em álgebra, gerenciador de conteúdo, módulo de curso, e aí ele vai vir para essa parte. Como o módulo de curso envolve uma programação, então tem vários pedacinhos que também tem que ser instalado no seu MapleTA, tá? Então, ele vai seguir o passo a passo. Então, você vai vir aqui em novo. No caso, desculpa, você vai clicar em importar. Você vai escolher o arquivo que está no seu computador, se você importou, .zip, e vai pedir para importar. Aí você vai clicar aqui, e ele vai para o seu banco de questões. No caso, no seu repositório de questões. Lá você vai acessar e vai fazer a tarefa. Agora, estamos entendidos de professor global, banco de questões, módulo de curso, avaliação eletrônica. Como eu faço para fazer uma questão no MapleTA? Então, a gente vai, se der tempo, dá tempo aí. Vamos fazer um passo a passo, como eu faço uma questão no banco de questões. E se der tempo também, a gente vai ainda fazer uma tarefa. Então, vamos fechar aqui e vamos abrir o nosso outro slide. Aqui, como fazer uma questão no MapleTA 9.5? É bem simples. Eu quero fazer uma questão, eu não sei como fazer uma questão, como eu faço para fazer uma questão no MapleTA? Isso a gente acabou o professor global. Vamos voltar agora a fixar o MapleTA. E vou mostrar para vocês como faz uma questão no MapleTA. Vamos aqui, apresentação. Então, vamos lá, acessar o MapleTA, a classe que eu quero fazer a questão. E vamos lá, gerenciador de conteúdo, repositório de questões. Isso aqui eu estou no modo administrador, tá? Mas o instrutor também tem esse acesso. Vamos em questões, nova questão. Então, vamos analisar a janela da nova questão. Aqui, nessa janela da nova questão, temos o tipo de questão. Então, se é verdadeiro ou falso, se responda pergunta e resposta, se é escolha um. Então, o tipo de questão vai ser aqui. Você vai escolher aqui. A descrição é uma breve descrição da questão. Sei lá, álgebra com uma variável. Então, você vai usar aqui a descrição. Aí temos os botões cancelar, editar a fonte. Você vai entrar em modo para editar a questão.
passo a passo. E o próximo, tá? A gente vai seguir pedacinho por pedacinho aqui para compreender essa janela ao todo. Então, vamos lá. O tipo de questões temos design de questões, adaptativo, imagem clicável, redação, preencher as lacunas, avaliação com Maple, matemática aplicada, associação, fórmulas de matemática, questões de múltiplas partes, múltipla escolha, múltipla seleção, numérico, editor simbólico de paleta verdadeiro e falso. Então, temos 14 tipos de questões. E mais o adaptativo, que ele te dá um passo a passo para você não se perder, tá? Então, temos 14 tipos de questões. Então, é interessantíssimo o MapleTA, porque você tem a liberdade de fazer do jeito que você queira essa avaliação e seguir o passo a passo. Então, aqui no caso, o design das questões, como eu falei, ele vai te dar um passo a passo. O adaptativo, ele te dá um passo a passo, mas você vai ter várias partes da questão. Te dão você vai seguir um passo a passo e vai te dar várias partes. Aqui você vai seguir um passo a passo, só que é uma questão simples, tá? A imagem clicável. Você vai clicar na imagem e ele vai ser a resposta. Então, vamos dizer que seja um gráfico e ele quer saber onde fica uma parte do gráfico. Então, você vai clicar na parte do gráfico e isso vai ser a resposta do aluno. Então, essa imagem clicável. Tem a redação. A redação, como eu falei no começo, ele não é automático, então você vai fazer a redação, o aluno vai fazer e ele vai passar para você automaticamente a redação feita, você vai lá e só corrige. E automaticamente a nota vai para ele. No caso, automaticamente após passar pelo instrutor. Então, preencher as lacunas, no preenchimento, avaliação com Maple. Então, isso aqui é interessantíssimo. Se caso você queira mais informações sobre essa avaliação com Maple, eu aconselho vocês verem os vídeos, as informações lá do site do Professor Global sobre o projeto em confidência, que é magnífico, que é uma junção entre o Maple e o MapleTA. Então, o aluno faz a sua equação no Maple e depois responde no MapleTA. É muito lindo, é interessantíssimo. Você tem que visualizar esse projeto. Então, depois de avaliação com Maple, temos a matemática, aplicações matemáticas, também envolve o Maple. Na verdade, me enganei, que a avaliação com Maple é uma avaliação usando fórmulas do Maple, e a matemática aplicável é a junção entre o Maple e o MapleTA. Associando é uma associação, então associa uma lacuna à outra, então você pode usar associação. Fórmulas matemáticas, as fórmulas matemáticas têm a fórmula do Maple, então você pode usar as fórmulas matemáticas em si, né, que a gente sabe de cor. Questões de múltiplas partes, então eu quero fazer uma questão com associação, outra com preencher lacunas e outra uma imagem clicável. Então você pode fazer essa questão com múltiplas partes. Temos o múltipla escolha, você vai escolher uma, pode. Múltipla seleção, você vai escolher mais de uma escolha, né? Numérico, só uma questão que vai receber um valor numérico. Editor simbólico de paletas, ou seja, você vai pedir para o aluno fazer uma fórmula no editor de paletas e verdadeiro ou falso. Esse aqui é o nossos 14 tipos de questões. Então, vamos para o próximo. Se você entrar aqui, vamos voltar aqui. Se você entrar aqui, feedback, algoritmo, campo, formação, dica e solução,
Você pode adicionar essas informações nessa questão. Então, eu vou seguir aqui um passo a passo para mostrar o que tem cada um, como fazer. Ó, vamos voltar lá. O primeiro aqui é o feedback. Esse feedback será exibido quando eles forem ver a sua tarefa avaliada. Então, ele vai mostrar a tarefa. Então, ele vai ver esse feedback. Vamos dizer que essa prova tem máximo ponto 10 e a próxima tarefa vai valer 5. Então, aí você pode colocar no feedback, tá? Fica a seu critério. Aqui temos o editor de... deixa eu lembrar. O algoritmo. No caso aqui, temos os algoritmos. Você pode fazer a questão usando o algoritmo. Eu quero fazer minha questão usando o algoritmo de derivada ou integral. Então, vou ter que precisar de um algoritmo lá envolvido nisso. Você pode fazer. E o Maple te dá a liberdade de você fazer um formulário. Olha só que magnífico. Então, você pode fazer à mão lá, se você for craque, ou você pode usar o formulário, que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Formulário simplesinho. Você vai aqui formar variável, se é aleatório, se é número inteiro ou não, entre não sei o que, em partes de, e vai fazendo o formulário. E aí depois vai te dar a informação aqui embaixo, se está correto, se não, se é isso mesmo. É muito bacana. É muito interessante o MapleTA. Você vai salvar depois, né? Depois de terminar o algoritmo e finalizar. Também temos você pode colocar informações na questão. Então, eu quero colocar no campo 10 a informação que ele vai precisar de calcular ao quadrado. Então, você pode colocar essa informação. Não é uma dica, é uma informação. Então, você pode colocar, isso aí vai ficar fixo na questão, não vai sair. Informação. Já a dica você pode ou não deixar o aluno visualizar e tem ainda a penalidade. O aluno, vamos dizer que tem a resolução aqui na dica, e você vai ter a penalidade vai dar metade dos pontos da questão se ele ver a dica, se ele visualizar a dica. Então, você pode fazer isso na sua questão, aqui no campo dica. Aí, não esqueça de salvar e partir para a próxima. Temos aqui o campo da solução. Lembrando que o campo da solução é quando você está em um grupo de estudo. No MapleTA você pode formar um grupo de estudo naqueles tipos de tarefa. Então, vamos dizer que a tarefa não é um dever de casa. Eu quero fazer um grupo de estudo no laboratório lá do ensino médio de álgebra. É um grupo de estudo, ou seja, todo mundo vai visualizar todo mundo, e vai ser um módulo de curso que eu vou mostrar lá de álgebra, e todos vão participar. Nesse grupo de estudo, você pode acrescentar uma solução na questão. Então, eu quero mostrar a solução nesse campo, nessa questão que eu fiz do módulo de curso, e ele vai mostrar para todo mundo. Então, vamos seguir o próximo. Aqui, no caso, a gente vai finalizar a questão. Depois de completar todos os campos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Depois que a gente adicionou, ou não, porque é o seu critério do instrutor, você vai clicar em próximo e ele vai vir na finalização, que é essa aqui. Na finalização, você vai digitar realmente a questão. No caso aqui, eu coloquei em verdadeiro e falso. Então, lá no final, você vai ter um campo verdadeiro e falso dentro da questão. E vai finalizar.
Aí ele vai voltar aqui no repositório de questões, onde você vai poder colocar em um grupo de questões ou colocar em um novo grupo de questões. Aí fica a critério seu. Para você colocar um novo grupo de questões, é só você passar por cima, por exemplo, do título, caso aqui é álgebra. Aí ele vai te mostrar criar um novo grupo de questões. Você vai clicar em sim e ele vai te dar um campozinho para você colocar um nome do grupo de questões. Aí você vai selecionar um quadradinho e vai finalizar lá embaixo. Finalizando, ele vai te dar uma pré-visualização da questão. No caso, a visualização que já finalizou. Então, ele vai te mostrar o nome da questão, o que você colocou lá na finalização, verdadeiro e falso, porque eu escolhi verdadeiro e falso. Aqui, não, está tudo errado. Como eu faço? Você vai aqui em editar e vai editar novamente a questão. Não, eu quero uma pré-visualização, quero fazer a questão. Como eu faço? Você vai aqui no preview e vai visualizar a questão em modo estudante. Vai abrir uma janelinha para você fazer a questão. Não, eu quero editar no código-fonte porque eu sou craque em programação e sei tudo de programação, como eu faço. Você vem aqui em editar tudo, que é editar o código, tá bom? Aqui você pode colocar a dificuldade, médio, difícil, alta. Você vai colocar a privacidade, se todas as classes vão conseguir enxergar, ou só o instrutor. Você pode colocar aqui a linguagem, isso que você pode colocar as informações da questão em si, né? Aí você vai finalizar e finalizar a questão. Então, no caso aqui, a gente fez uma questão no MaplePA. Agora, eu vou mostrar uma breve, se der tempo, faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa webinar, como fazer uma tarefa. Então, eu vou mostrar na prática do professor global. Vamos acessar aqui. Na verdade, vou acessar o MaplePA instalado aqui para ser mais rápido. Vamos fazer a nossa tarefa. É bem simples fazer uma tarefa no professor global. Vou pegar aqui o modo administrador, mas um instrutor também poderia ter esse acesso. Estamos aqui. Então, vou acessar a classe. Vamos dizer que eu quero fazer, vou usar o teste para não sujar as minhas classes que já estão direitinhas aqui. Então, vou usar um teste, testei a classe. Então, dentro dessa classe, eu quero fazer uma tarefa. Como eu faço para fazer uma tarefa? Eu venho aqui em gerenciador de conteúdo, tarefas. Agora, eu vou criar uma nova tarefa. Eu vou colocar o nome da tarefa, teste do teste, por exemplo. Avançado, se eu quero colocar um cabeçalho. Vamos dizer que eu quero colocar o cabeçalho da tarefa. Sei lá, boa prova. E o resultado, eu quero que mostre bom final de semana, sei lá. Qualquer coisa que você queira colocar ao mostrar o resultado. Aí você vai voltar e vai selecionar agora as questões para essa tarefa. Aqui no caso, ele vai te dar todas as questões que tem dentro dessa classe. Então, vamos dizer que eu queira colocar um grupo, eu quero colocar um composto heterocíclico,
de refulgência e produzir uma reação orgânica. Aí você vai colocar hum, deixa eu ver se tem outro grupo de questões. Deixa eu ver aqui. Essa parte não tem conjunto de questões. Se eu jogar aqui com todas as classes, aí eu consigo achar um. Pronto. Vamos ver se agora vai. Bom, tem duas questões aqui. Então, eu peguei de outra classe e copiei para essa classe aqui, para a gente fazer a questão. Menor item. Pronto, duas questões. Aí você pode mesclar, pode separar, você pode atribuir pontos. Você fica à vontade. Depois que eu selecionei, vou configurar as diretrizes da tarefa. Aqui você pode colocar uma prática anônima, nenhum resultado da questão registrado, ou um dever de casa. Você pode oferecer uma versão para impressão. Você pode fazer um exame monitorado, um diálogo de domínio, ou seja, você vai usar alguma coisa fora, tipo um pendrive, um cartão de memória. Você pode fazer um diálogo de sessão de estudo, que é aquele que eu falei com vocês. No caso aqui, esse que eu utilizo um cartão de memória, um pendrive ou algo assim. Esse diálogo de domínio aqui, ele vai precisar de um domínio, e aí, no caso, a questão vai ser envolvida por vários computadores. O exame monitorado tem um monitor que vai estar observando a avaliação. O máximo de tentativas permitidas, se puder ou não. A pontuação de aprovação, que isso é importantíssimo, sempre abaixo do valor da questão, né? Se você configura uma pontuação, aí você pode mostrar o feedback, se anota no final, ou sempre, ou nunca. O tempo limite, você pode estabelecer 10 minutos para fazer a questão. O início 8, o período que vai ficar essa questão no ar. Você pode colocar visível ou não. Você pode mostrar dicas ou não. Se vai permitir dicas, vai mostrar o feedback ou não das notas. Você pode colocar, no caso, se cada questão correta, ele mostrar uma outra questão, ou então um comentário. Você pode enviar por e-mail. Você pode restringir o feedback para um período. Aí eu quero que o feedback mostre, vamos dizer que tenha lá um resultado da tarefa. Eu quero que mostre até o 10º dia do início. Você pode colocar aqui uma data. Você pode fazer uma avaliação realmente e usar uma proteção do browser. Ou você pode simplesmente colocar os IPs válidos ou os IPs restritos
para fazer para não utilizar. Vamos dizer que eu queira que ele utilize somente um site. Então, você pode restringir e colocar um site aqui, no caso, que possa visualizar. Então, é isso aí. Aí, depois disso aqui, você pode ainda colocar um avançado, que, por exemplo, você vai abrir uma janela aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Aí, no caso aqui, os critérios. Se aprovado, ele pode fazer uma outra tarefa. Se não, e aí vai adicionando critérios. Você fica à vontade para fazer a tarefa. Aí, por último, você vai revisar e terminar. E vamos terminar a tarefa. Aí vai mostrar lá teste do teste para os alunos fazerem a tarefa. Lembrando que se caso ele não seja aberta, aqueles membros das classes abertas, você tem que cadastrar os alunos aqui. Para cadastrar o aluno, você tem que ir lá na primeira página, administrar o usuário, se eles não estiverem já na classe teste. Se eles não estiverem na classe teste, você tem que cadastrar os alunos na classe teste. Senão, os alunos vão visualizar, toda vez que for logar, vai visualizar aquela nova tarefa. Então, é isso. E deu certinho, 10h59. Vamos finalizar nosso webinar. Qualquer dúvida, qualquer informação, eu quero acrescentar na sua apresentação, eu quero corrigir, eu quero pedir informações, você pode me mandar e-mail a qualquer momento. O meu e-mail é grazi.menezes@hotmail.com. Eu vou estar disponível quase 24 horas nesse e-mail. Ou então você pode mandar também para contatos@professorglobal.com.br e você pode ficar à vontade para discutir qualquer coisa em relação ao MEI.PA. Temos também um fórum lá no Professor Global. Ele ainda não está muito no ar. Pode ser que você me encontre lá ou não. Então, aí você também pode usar o fórum, mas aí com certeza alguém que perceba que tem algum comentário sobre o MEI.PA e depois me passa. Então, eu espero que ficamos por aqui e até uma próxima. E aguardo vocês também, vai ter uma nova apresentação, 2 horas, caso você queira visualizar a apresentação. Estarei guardando 2 horas ainda hoje. Obrigada a todos e até uma próxima.